Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou o Henrique Nazaré Souto, professor doutor em Genética e Bioquímica pela Universidade Federal de Berlândia. E hoje eu começarei um novo tema sobre genética médica e vai ser mais ou menos na forma de um mini curso. Então, essa primeira aula é uma aula introdutória, geral, sobre alguns aspectos importantes sobre a genética médica. Nas próximas aulas, nós abordaremos novos temas, pelo menos uma aula por semana, para que a gente contemple lá no final um curso que vai fazer com que você aprenda genética, para você que é da área da saúde ou simplesmente é um curioso sobre essas questões que são muito interessantes. Bom, o que é genética? Genética, literalmente, é o estudo dos genes. Então, muitos pontos aqui, conceitos, né, primários, eu vou passar, né, sobre esses conceitos, porque eu imagino que você lembre disso lá do seu ensino médio. Né? Então, aqui eu vou abordar alguns conceitos, muitas vezes, em um grau de aprofundamento maior. Mas é claro, não dá para fugir de alguns conceitos extremamente relevantes para que você consiga aprender. Literalmente, genética é o estudo dos genes. Esses estudos começaram lá com os trabalhos de Mendel, que você deve lembrar com as ervilhas. Mas de lá para cá, muita coisa mudou, em especial, né, pela genética molecular. Né? Depois da descoberta do DNA por Watson, Crick e Rosalind Franklin, né? Então essa parte da genética ela avançou e ainda avança muito, né? Depois com o sequenciamento genético do projeto Genoma Humano, né? E a gente vai falar essas questões aqui no curso, tudo bem? Então vamos lá, algumas generalidades importantes. Vou tratar aqui uma doença no sentido de doença genética ou síndrome, né? Genética. O que é uma doença, basicamente, aqui para a gente na parte da genética? Ela vem da interação do ambiente com os genes. O que é um gene? Um gene, basicamente, ele é uma sequência específica do DNA. O DNA, como a gente vai ver na próxima aula, ele tem uma estrutura específica, um tamanho específico para cada espécie, e isso faz com que ele tenha algumas características muito particulares e importantes para você entender genética aqui no sentido da área médica, tá? Mas com relação ao DNA, ela é uma molécula extremamente longa, adiantando aqui. Existem regiões que codificam proteínas e regiões não codificadoras. Os genes aqui, no sentido, ele está relacionado com algo que vai codificar aqui o que eu vou chamar de um produto gênico, tá? Esse produto gênico pode ser uma proteína ou pode ser uma molécula de RNA, porque aqui não existem só aquelas moléculas de RNA mensageiro, transportador e ribossômico que você estudou lá no ensino médio, não, tá? E com relação aos genes, acontece uma coisa muito importante aqui. O papel dos genes na caracterização da doença, ela pode ser um papel relativamente pequeno ou grande. Com relação ao ambiente, daqui a pouco eu vou falar mais para vocês sobre isso, mas o ambiente, ele se relaciona de maneira muito importante. Muitas vezes a gente acha que existe aquela determinação genética, né, que você muitas vezes aprendeu lá na década de 80 e 90, enfim, né, que ter determinado gene implicava em literalmente ter ou desenvolver aí um tipo de doença. Claro que isso é importante sim, né? Mas o ambiente também exerce um fator crucial no desenvolvimento dessa síndrome, tá? Bom, com relação aos genes, existem alterações num cromossomo inteiro ou parte desse cromossomo. E aí a gente vai dizer que é um distúrbio cromossômico, tá? Muitas vezes tratados como, em alguns livros, como anomalias cromossômicas. Esses distúrbios,
eles atingem, né, mundialmente numa ordem de 7 crianças com distúrbio cromossômico em 1000, tá? Isso, na realidade, parece pouco, mas corresponde a 50% dos abortos espontâneos que ocorrem, tá? Então, muitas vezes, quando a gestação ela tem o seu interrompimento por algum motivo, metade das vezes é de ordem de alteração cromossômica. Pode ser também de alteração gênica. E aí, aqui a gente vai tratar de heranças monogênicas, digênicas, né? E mais para frente de poligênicas. Mas basicamente as monogênicas são aquelas mendelianas, né? Até as digênicas também, que basicamente elas podem afetar a parte autossômica, que pode ser dominante ou recessiva, ou ligada a um dos cromossomos sexuais, mas em especial do cromossomo X, uma vez que o cromossomo Y ele é bem pequeno, né? E aí ele tem alguns genes importantes, sim, claro, mas nas heranças genéticas, né? Tirando aí algumas heranças relacionadas aí basicamente em hipertricose auricular, né? Que é aqueles tufos de pelos na orelha, né? Tem o SRY, que é o Sex Region of Y, né? Que é a região de determinação sexual do cromossomo Y, que a gente pode tratar numa aula específica. Aqui, o cromossomo X ele é o mais importante, né? Lembrando, né? Você já deve lembrar disso, claro, né, no seu nível de conhecimento, XX mulheres, tá? E XY sexo masculino. Por ser uma herança monogênica, vai ter um padrão característico para o heredograma. Depois a gente vai tratar de heredogramas numa próxima aula. E 1 a cada 300 nascimentos da população pediátrica aí, né, nos bebezinhos, tem então alguma alteração monogênica. E também tem em vários genes. E aí a herança é chamada de multifatorial ou distúrbio multifatorial. Basicamente as malformações congênitas, fenda labial e palatina, né? A gente vai ter uma aula para tratar disso, que em alguns casos pode atingir, em algumas populações, 60%, né? De chance aí em determinadas famílias que já tem alguém com a fenda labial associada ou não uma fenda palatina, né? Então a gente vai ver que o heredograma importa muito nisso. As cardiopatias congênitas, Alzheimer, diabetes do tipo 1, a doença arterial coronariana, enfim. Distúrbios multifatoriais, elas chegam a atingir 5% da população pediátrica e com o passar do tempo, né, pode atingir aí 60% da população em geral. E aí o fator ambiental nessas doenças, né, nessas síndromes, nesses distúrbios, ele se torna muito importante. Para entender um pouco do fator ambiental, é interessante a gente lembrar dos gêmeos monozigóticos, né? Então, com relação aos gêmeos monozigóticos, coloquei MG aqui porque eu sou de Minas, né? Acho que é a força do hábito. Então, com relação a gêmeos monozigóticos, quando a gente verifica alguns gêmeos, a gente percebe algumas coisas interessantes que a gente imagina como que o ambiente é determinante, né, nas características fenotípicas desses indivíduos. Aqui a gente está vendo, então, 2 gêmeos um pouco mais velhos do que essas 2 garotas aqui no centro, né? E a gente percebe que, embora sejam bem parecidos, com o passar do tempo, eles vão adquirindo algumas características um pouco mais diferenciadas. É claro que eles continuam tendo o mesmo perfil genético,
Não o epigenético, a gente pode falar de epigenética mais na frente, vai o mesmo DNA, mas com o passar do tempo, exposição ambiental, né? A parte alimentar, que muitas vezes é diferenciada, exposição solar, enfim, isso vai causar um aumento nas diferenças fenotípicas desses indivíduos que são geneticamente idênticos na parte do DNA, né? Então isso é interessante. Existe uma forma de calcular a exposição, né, do ambiente aí, que é lambda R. E aí muitas vezes é tratado aqui na genética com relação à probabilidade de determinado grupo de pessoas que apresentam determinado gene adquirir aquela doença genética, né? Então a gente percebe aqui pelas cores diferenciadas, né? Esse azul mais escuro, quando a gente pensa aqui é o probando, ele tem uma certa doença genética. Toda, então, a geração dele, que é a primeira geração, vamos dizer assim, né? Então ele é filho desse homem e dessa mulher. Então, a primeira geração aqui deles tem maior chance de apresentar essa doença genética. À medida que vai passando, então, ó, segunda geração, ou retorna, né? A geração anterior da anterior, enfim, vai diminuindo a probabilidade desse indivíduo ter ou apresentar aquela doença genética específica, pode ser qualquer uma. Aqui a gente está tratando de doenças genéticas de forma geral, genéricas, tá? Então, a primeira geração sempre vai ter mais chance do que a segunda geração, a terceira geração, a quarta e assim sucessivamente. Tudo bem? Para tratar pelo menos um exemplo de cada aqui, distúrbios cromossômicos mais comum é a trissomia do 21, né? Que é a famosa síndrome de Down aí, que ela está relacionada principalmente com o envelhecimento do ovócito secundário, aquele que será fecundado então, né? Já tem um padrão aí bem característico que com o aumento da idade da mulher aumenta também a chance, né, de ter síndrome de Down aí, que vai levar a uma alteração cromossômica, uma aneuploidia. O que é isso? Vai aumentar um cromossomo, em especial o 21 na síndrome de Down, tá? Existem outros tipos de aneuploidias. Aqui eu estou tratando só de um exemplo, né? Então aqui tem algumas características bem certas, né, nesse indivíduo, né? Tanto é que na gestação vai fazer lá um exame da translucência nucal, né? Vai medir o tamanho da nuquinha, porque a nuca é mais curta nesses indivíduos, né? Essa parte aqui da ponte nasal aqui, ó, ela é mais plana, né? A orelha tem uma implantação um pouco mais baixa do que normal, ela deveria implantar um pouco mais acima aqui. E esse aspecto dobrado característico, né? Apresenta essas pregas aqui, ó, no olho, né? Daí a característica lá, né, do síndrome de Down aí, tá? E essa mancha aqui, essas manchas nos olhos aqui, assim, características que são as manchas de Brushfield, tá? Então, tudo isso é importante nessa síndrome e retratar algumas coisas neurológicas, né? Baixo QI, mas enfim, aqui a gente não vai tratar desses sinais característicos dessa síndrome, não, tá? Distúrbios monogênicos ainda, muito comum tem a fibrose cística, altera o gene CFTR, tá? Esse gene ele vai produzir uma proteína, que é CFTR, que vai basicamente é um canal de cloreto localizado na membrana apical de células epidérmicas, principalmente aí dos pulmões e também do pâncreas, tá? O risco de herança depende do grupo étnico, né? Então a gente vai aqui, tem algumas questões importantes nessa parte de grupo étnico aqui, tá? Então se a gente pensar em norte-americanos, 1 a cada 29, né?
Isso aqui, lembrando que é para casais que não têm, que já não teve o primeiro filho afetado, porque senão vai mudar. Essa herança é monogênica recessiva. Então, se a gente tratar aqui, né, do é, finho aqui para fibrose cística, então quem tiver ganhar dois alelos recessivos aqui de portadores, aí já vai ter, então, se um casal portador vai ter um quarto de chance de ter, né? Aqui, esse 1 em 29 é na população em geral, para os norte-americanos sem histórico de fibrose cística na família, tá bom? Se a gente pensar em caucasianos, um a cada 2.500, tá? Da mesma forma, também tem lá os portadores, né? Isso aí é aquela probabilidade mendeliana mesmo. O fenótipo típico desses indivíduos, basicamente, é pulmão e o pâncreas na parte exócrina afetado, né? Aumenta a concentração de cloro e sódio no suor. Muitas vezes os pais, quando vão lá abraçar o bebezinho, né, beijar, e ele sente aí um suor um pouco mais acentuado, né? Tem deficiência digestiva, né? Porque o pâncreas exócrino ele diminui a produção, né, de lipases, tripsinas e quimiotripsinas, que são proteases importantes aí na digestão do alimento. Então tem distúrbios também na parte de absorção aí de proteínas e lipídios, né? Existe 10 a 20% dos neonatais aí, eles vão, né, ter uma obstrução, né, do trato intestinal inferior, né? Para homens, 95% vão ser inférteis porque tem ausência bilateral congênita dos canais deferentes aqui, ó, através dessa sigla, né? Se não tem canal deferente, os espermatozoides não chegam para compor o esperma. Os pacientes eles podem apresentar pancreatite crônica, idiopática. Às vezes o indivíduo ele apresenta só a pancreatite crônica idiopática e aí vão verificar, eles portam, né, mutações para esse gene CFTR. Tudo bem? Bom, então é isso. Vou deixar uma questão aqui para a gente discutir na próxima aula, né? É uma questão um pouco mais complexa aqui, mas vai ser interessante que a gente vai trazer. Na próxima aula a gente traz a resposta dessa questão aqui, ó. A triagem neonatal para fibrose cística pode ser realizada pelo teste do tripsinogênio imunorreativo, IRT, sozinho ou pelo IRT seguido de triagem de mutações, ou seja, diferentes mutações aqui no CFTR. Discuta os riscos e benefícios de adicionar a triagem de mutações em CFTR a um painel de triagem neonatal. Então, na próxima aula a gente traz a resposta dessa questão. Eu quero que você pense e pesquise aí na sua casa, né? Escreva para mim nos comentários o vídeo que a gente vai na próxima aula realizar uma discussão disso. Bom, espero que vocês tenham gostado. Ainda tem muita coisa para ser tratada aqui, né? Tem as doenças, tem as síndromes multifatoriais, né? E tem temas específicos aqui da genética médica. Então, valeu, até a próxima aula. Tchau, tchau!